que nós usamos hoje para dizer partido. E quando você lê lá o partido dos fariseus, o partido dos saduceus, o partido dos herodianos, o partido dos zelotes, a palavra é a mesma para a igreja. A igreja dos zelotes, a igreja dos herodianos, a igreja dos fariseus, a igreja dos essênios, e no caso de Jesus, a igreja de Jesus ou o partido de Jesus. Então, o que Jesus estava dizendo é: eu vou edificar minha própria igreja, eu vou edificar meu próprio ajuntamento de pessoas, eu vou edificar meu próprio partido. Tanto é que no começo da história da igreja, os irmãos aos sábados estavam na sinagoga e aos domingos tinham sua própria reunião. E na sinagoga aos sábados eles eram conhecidos como o partido do caminho, assim como tinha o partido dos fariseus, o partido dos saduceus, o partido dos zelotes, eles eram o partido do caminho. Porque a palavra igreja não tinha conotação que nós damos a ela hoje. Ela tinha conotação de assembleia, de ajuntamento, de reunião, de grupo, de gente em torno de ideias e de pessoas ou de anos. Então Jesus, na cabeça dos discípulos, está dizendo: eu vou edificar o meu próprio partido, eu vou edificar o meu próprio agrupamento, eu vou edificar o meu próprio ajuntamento, eu vou edificar o meu próprio grupo. Eu vou ter um grupo. Assim como ao grupo dos fariseus, ao grupo dos saduceus, ao grupo dos zelotes, ao grupo dos essênios, ao grupo dos herodianos, eu vou ter o grupo, eu vou edificar a minha igreja, eu vou edificar o meu grupo. Com o passar dos séculos, depois que a igreja se tornou a força que se tornou no mundo, e passamos a partir do terceiro século a ter um local de reunião fixo, é que a palavra igreja foi ganhando uma outra conotação, que é a conotação que nós damos hoje. E no nosso caso, a palavra igreja ganhou uma outra conotação ainda, que é da denominação. Então, nós dizemos que somos da igreja batista. Um outro irmão diz que é da igreja congregacional. O terceiro irmão diz que é da igreja presbiteriana. O quarto irmão diz que é da igreja metodista. O outro irmão diz que é da igreja anglicana. Então a igreja no mundo protestante ganhou uma outra conotação ainda, que é o cunho denominacional. Mas no tempo de Jesus, a igreja era um ajuntamento, uma assembleia, uma reunião, um grupamento em torno de ideias e de pessoas ou de anos. Então, quando Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, ele está dizendo: eu vou edificar o grupo meu, um grupo em volta de mim, um grupo em volta em torno das minhas ideias, da minha proposta e do meu projeto. Por isso, ele começa a conversa dele procurando deixar claro, ou ter claro para ele, a identidade que lhe é atribuída. Primeiro ele pergunta qual é a identidade que o povo lhe atribui. Então, o que diz o povo ser o filho do homem? Ou seja, para o povo, quem eu sou? E aí eles respondem que para o povo ele é um profeta. E o povo compara a grandes profetas, mas a um profeta. Profetas tão extraordinários quanto João Batista, quanto Elias, quanto Jeremias, profetas contundentes, profetas que fizeram diferença na história de Israel, mas um profeta. E isso, na visão de Jesus, não é suficiente para formar uma igreja, ou seja, Jesus não quer criar um grupo em torno dele e a partir dele, tendo-o pura e simplesmente como profeta.
Ou seja, o comunicado que Jesus recebe quando os discípulos dizem que o povo o tem como um profeta, ainda que um grande profeta, à estatura de João Batista, de Elias ou de Jeremias. A informação que Jesus recebe é que ele não tem no povo uma boa base para construir a sua igreja, o seu agrupamento, um grupo de pessoas que vai compartilhar das suas ideias e representá-lo. Ele não tem esse material humano no povo, porque o povo não sabe quem ele é. O povo não viu quem ele é, não compreendeu quem ele é, não compreendeu a identidade dele. Então Jesus não faz sequer nenhum comentário, nem sequer algum comentário, porque não há o que comentar. Aquele grupo que ele chama de o povo não sabe de Jesus o necessário para que Jesus se sinta estimulado a buscar construir a sua igreja a partir do povo. Porque esse povo não sabe quem ele é. Ele não quer uma igreja, um ajuntamento de pessoas em torno dele, tendo-o como um profeta, mesmo que seja um profeta contundente, como Jeremias, como João Batista, como Elias, que foram verdadeiros divisores na história de Israel. Então, essa primeira informação que Jesus obtém à sua pergunta, que diz o povo que eu sou, é, de certa maneira, uma informação frustrante. Ou seja, o povo foi visitado por Jesus, ouviu as mensagens de Jesus, foi abençoado por Jesus por meio de milagres e prodígios, mas não viu quem era Jesus. Então o povo não se tornou um grupo humano necessário para que Cristo fizesse, fundasse, formasse a sua igreja, o seu grupamento, o seu partido, os seus correligionários. Por quê? Porque o povo, ainda que seguisse Jesus, procurasse saber onde ele estava, parasse para ouvi-lo, ficando para ouvi-lo às vezes 3 dias seguidos, como aconteceu na segunda multiplicação dos pães, ou 3 horas, como na primeira multiplicação dos pães, esse povo, apesar de toda essa interação com Jesus, mais do que uma interação, uma busca por Jesus, como aconteceu em Betsaida, como aconteceu em Gerasa, esse povo não viu quem era Jesus. Então, esse povo não se tornou o grupamento necessário para que Jesus formasse o seu partido, a sua comunidade, o seu grupo de correligionários, a sua igreja. Ok? Aí o Senhor volta-se para os seus discípulos e pergunta: e vocês? E vós? Continua ele. Quem dizeis que eu sou? Uma coisa que fica clara aqui no texto é que os discípulos ainda não sabem do que Jesus vai falar. Mais tarde eles vão ser informados de que Jesus está falando da intenção dele de ter um grupo em torno dele, de ter uma igreja, de ter um partido, de ter um agrupamento em torno dele. Os discípulos ainda não sabem do que ele vai falar, mas uma coisa os discípulos já sabem, por causa das perguntas que Jesus fez. E o que eles sabem é que, seja o que for que Jesus Cristo vai fazer a partir da compreensão que se tenha acerca da sua identidade.
Porque a pergunta dele é: quem sou eu? Quem sou eu para o povo? E aí os discípulos dizem quem ele é para o povo. Para o povo, o Senhor é um profeta. Não serve. Ser tido como um profeta não serve para o propósito de Jesus. Aí Jesus pergunta aos discípulos: e para vocês, quem eu sou? Então os discípulos já sabem que seja o que for que Jesus vai lhes falar, vai lhes comunicar, seja qual for a intenção que haja em Jesus a partir desse diálogo, seja o que for, está baseado na identidade dele. Não a identidade que ele sabe de si, mas a identidade que lhe é atribuída pelos que estão à sua volta. Então, Jesus aqui não está se anunciando. Jesus aqui está checando se foi anunciado. Então, seja lá o que ele vai construir a partir da meta-perspectiva. A perspectiva que as pessoas têm dele. E a meta-perspectiva, ou seja, o povo, a perspectiva que o povo tem de Jesus, não serve. Não serve. Ele não se dá por satisfeito em ser considerado como profeta. Bom, então ele pergunta aos discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então, mais uma vez, ele está checando o que é que foi anunciado dele, o que é que foi percebido da identidade dele. Então, seja lá o que for que Jesus vai propor, ele vai propor a partir da identidade dele, mas não da identidade que ele sabe que é, mas da identidade percebida. Ou seja, você pode pensar o seguinte, que aqui Jesus está fazendo um lance decisivo. O povo já deixou claro que tem a perspectiva errada de Jesus. Se os discípulos também tiverem a perspectiva errada, Jesus não tem matéria-prima para a igreja. Que é o que a gente sabe que ele quer fazer. Ele quer fazer a igreja. Muito bem, então ele pergunta aos discípulos quem eles são, quem ele é. E aí o Simão Bajonas responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus diz: você é feliz, você acertou. É isso que eu sou mesmo. Agora, essa resposta de Pedro é uma resposta perfeita. Porque se o Pedro tivesse dito apenas tu és o Cristo, ele teria ido mais longe do que o povo foi. Mas não teria ido muito mais longe, porque o povo entendia que o Cristo, o Messias, seria um profeta. O maior de todos os profetas, mas um profeta. Nunca passou pela cabeça de ninguém em Israel que o Messias fosse mais do que um profeta. Eles entendiam que o Messias seria, com certeza, o maior de todos os profetas. Inclusive, o profeta que ensinaria todas as coisas e como as coisas deveriam ser. Mas um profeta. Então, quando Pedro diz tu és o Cristo, ele chegou junto da maior expectativa. Mas ele não teria ido muito mais longe do que o povo. Agora, isso é uma informação
frustrante para Jesus. Porque a resposta do povo não deu conta, nem ao menos, de considerá-lo como Cristo. Eles o consideraram como um profeta, mas não o consideraram como Cristo. Isso é extremamente angustiante. Você pensar que Jesus andou por todos os campos, operou milagres e prodígios, falou como ninguém mais falou, a ponto do próprio povo dizer que ninguém havia dito como ele falava, e que ele falava como quem tem autoridade. Mas, curiosamente, isso não despertou no povo a possibilidade, a consciência da possibilidade de que talvez estivessem diante do Messias. Que coisa estranha. Por que isso? É uma boa pergunta. Talvez porque o povo estivesse esperando o referendo das autoridades judaicas. Quem sabe? Até porque você sabe que os fariseus tinham como missão autoimposta, eles não foram delegados pelo povo de Israel, mas eles se autoimpuseram a missão de serem aqueles que reconheceriam o Cristo. Inclusive, você percebe isso no Evangelho. Você percebe a cisão que Jesus causou nos fariseus. Quando Nicodemos vem falar com Jesus durante a noite, e que a gente diz, ele veio que ele tinha, alguns dizem, né? Não sei se é a gente, mas alguns dizem. Ele veio porque ele teve demônio, etc. Não. Ele veio à noite porque ele veio depois de uma reunião com os fariseus, houve uma cisão. Um grupo de fariseus chegou a considerar que Jesus de Nazaré poderia ser o Messias. E um outro grupo de fariseus disse, não, ele não é o Messias. O Nicodemos representava um grupo de fariseus para quem Jesus de Nazaré podia mesmo ser o Messias. Por isso que ele começa a conversa dizendo, sabemos. Ele não está fazendo um elogio gratuito a Jesus. Ele está comunicando a Jesus uma conclusão de um grupo de fariseus. Depois de terem investigado a exaustão. Então ele disse, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer o que faz, se Deus não for com ele. E aí ele vem para saber o que Jesus diz de si, porque eles já chegaram à conclusão de que ele realmente é mestre vindo da parte de Deus. E aí Jesus então começa a dizer para eles sobre o nascimento e sobre o reino dos céus. Por que é que Jesus entra no assunto do reino dos céus com Nicodemo? Porque o que os judeus estão esperando é o Messias que vai inaugurar o reino dos céus. O reino dos céus, vocês certamente já viram isso. Você leu o Evangelho, os 4 evangelhos de começo ao fim, de trás para frente, de frente para trás, e você se dá conta que os fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres da lei, fizeram N perguntas para Jesus. Mas uma pergunta eles não fizeram. Uma pergunta eles não fizeram. Nenhum deles. Nem os fariseus, nem os saduceus, nem os escribas, nem os mestres da lei. Nenhum deles fez essa pergunta. Que pergunta eles não fizeram? Nenhum deles perguntou o que é o reino de Deus. Nenhum deles perguntou. Por quê? Porque eles sabiam. Eles sabiam. Eles estudavam o Tanakh,
que nós chamamos de o Antigo Testamento. Eles estudavam os profetas, todo o movimento profético de Israel. E eles sabiam do reino de Deus. Daniel falou isso com todas as letras. O reino de Deus é o sucessor dos impérios. E eles, a exemplo de nós, também faziam contas. Eles também sabiam que após o Império Babilônico veio o Império Medo-Persa, depois do Império Medo-Persa veio o Império Grego, e que agora é o Império Romano, e que ele era o último dos 4 impérios. Eles sabiam. Eles estavam esperando a chegada do Reino do Céu, porque o texto diz que no tempo destes reis, uma pedra seria solta por mãos não humanas, derrubaria a estátua e tomaria conta da terra. Um reino que seria dado a um povo e que desse povo jamais seria tomado. Então eles já sabiam. E eles inclusive sabiam qual era o povo, eles. Tá certo? Eles inclusive sabiam qual era o povo. Nós somos o povo, nós vamos receber um reino que nunca mais será tomado de nós. Então tudo que nós precisamos é saber se o Messias chegou. Aí Jesus vem logo depois de João Batista e ratifica a mensagem de João Batista. O reino chegou. O reino chegou. Eles vão para cima de Jesus como vão para cima de João Batista. É você? É você aquele que nós estávamos esperando? É você o rei do reino? É você o implantador do reino? É você o Messias? O João disse: eu não sou. Mas Jesus insinuou várias vezes que era. E os fariseus perseguem Jesus como se persegue um cão danado, enchendo Jesus de perguntas, até que os fariseus cindem em 2 grupos. Um grupo que diz é ele, e um outro grupo que diz não. É por isso que o julgamento de Jesus é feito às pressas, de noite, na calada da noite, sem história. A igreja é o cerne do desenvolvimento do projeto de Deus. A gente confundiu a igreja com a denominação. Não pense que eu sou contra a denominação, não. Eu sou de uma denominação. Sou um dos pastores da Igreja Batista de Água Branca, que está muito bem com a denominação. Não sei se a denominação está bem com a gente, mas ele está bem. Não deu nenhum problema. Só que igreja é esse projeto de Deus. A denominação é a instituição que a gente criou para prestar serviço para a igreja. Nossa perspectiva é que a instituição que nós criamos para prestar serviço para a igreja seja o mínimo necessário para que a vida da igreja seja o máximo possível. Não pode ser o contrário. Se for o contrário, a instituição usurpa a igreja. A instituição não pode usurpar a igreja. A instituição tem que prestar serviço para a igreja. Porque o projeto de Deus é a igreja. Que é o que você tem no seminário. O seminário é uma instituição que presta serviço para a igreja. Que está dentro dos quatro ministérios, que é o ministério de mestre. Nós trabalhamos a ideia dos ministérios, que os seus ministérios fossem meramente indivíduos, é o nosso individualismo, mas ministérios são serviços que o Espírito Santo levanta no bem da igreja. Então, o seminário faz parte do ministério de mestre, prestando serviço para o corpo, para que o corpo possa atingir a varonilidade perfeita e desempenhar o seu serviço.
Então, tudo tem que ser visto na perspectiva de prestador de serviço do corpo, porque o corpo é a retomada da humanidade como imagem de Deus. E isso acontece a partir de cada igreja local. Por isso que cada pastor local, cada grupo de apacentadores local, tem de ter essa perspectiva. No nosso pastoreio, nós temos que contemplar a ideia da adoração, a ideia dos valores do reino, a ideia da unidade, a ideia do amor, porque é o amor que gera a unidade, a ideia da expressão de Deus, e que apacentar é ajudar os irmãos a se deixar envolver pelo Espírito Santo no projeto do Pai. Isso é o Pai. Porque o Pai tem um projeto e o Espírito Santo é o grande diretor desse projeto. Então, queria deixar isso com vocês, só para a gente pensar a igreja. Primeiro a igreja como o grupo de pessoas que sabe quem é Jesus por revelação do Pai. Esse grupo de pessoas que sabe quem é Jesus por revelação do Pai é o grupo de pessoas que adora Jesus como Deus, como o Deus Filho que veio em carne e osso para nos libertar, em nome da Trindade. Isso tem que gerar em nós uma perspectiva pastoral. Temos de ajudar os irmãos a entenderem o significado do novo nascimento, que o novo nascimento é nascer no reino de Deus, e nós temos de ajudar os irmãos a entenderem o significado profundo da adoração como imitação de Cristo, que só é possível pelo ministério do Espírito Santo. E temos de ajudar os irmãos a entenderem que é nesse processo de se tornar cada vez mais parecido com Jesus que nós vamos nos adequando ao grande projeto do Pai. Então a igreja tem essa perspectiva. Aí temos de ajudar os irmãos a terem a perspectiva da unidade. O corpo é resultado da unidade. E o corpo é essencial. O corpo é essencial. Você tem um texto de Efésios, por exemplo. Efésios 1, a partir do verso 22, você lê o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Essa igreja é o resultado dessa unidade entre judeus e gentios, pela ação poderosa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa igreja é o corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, por exemplo, nós tivemos aqui os nossos irmãos louvando. Ficamos embevecidos. Agora, por que os irmãos conseguiram louvar de maneira a nos embevecer? Porque eles têm corpo. Se eles não tivessem corpo, não teriam como fazer chegar a nós a sua voz. Tá certo? Então você é um grande musicista. Como é que eu vou saber se você não tiver corpo? Não vou saber. Você não tem como se expressar. O corpo é a expressão.
Então você tem aqui o cérebro, poderosíssimo e absolutamente frustrado se não tiver corpo. Certo? Você assiste o seu time ou a seleção brasileira jogar. Aí você vê saindo os principais jogadores da nossa seleção. Saindo de campo. Aí você diz, por que ele está saindo de campo? E o comentarista diz para você, porque ele está lesionado. Ele sofreu uma falta e se contundiu. O que aquilo significa? Que ele não sabe mais jogar futebol? Significa que ele não sabe mais driblar? Significa que ele não sabe mais fazer jogadas? Significa que ele não sabe mais o que fazer em campo? Significa isso? O que significa? Que ele não tem mais corpo capaz de expressar toda a sua sabedoria. Sei tudo sobre jogar futebol. Por que você não está jogando? Porque não tenho corpo para isso. Meu corpo não responde mais ao meu comando. Então imagina, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, quando ele teve aqueles problemas que o mantiveram fora de campo durante um montão de tempo. Ele teve problemas graves. Ele parou de saber jogar futebol? Não. Ele parou de saber como se deslocar em campo? Não. Ele parou de saber o que fazer quando os colegas estão evoluindo a jogadas? Não. Então por que ele não está em campo? Porque ele não tem mais corpo. O corpo dele não tem mais condições de responder ao comando dele. Tá certo? Aí ele teve de ficar lá para ser tratado. A igreja é o corpo de Cristo. E para ser cabeça sobre todas as coisas, para governar todas as coisas, para administrar todas as coisas, para mover a história segundo a sua vontade, para fazer as coisas acontecerem segundo a sua vontade na história, o Senhor o deu à igreja. Por quê? Porque a igreja é o seu corpo. É por meio da igreja que ele vai se movimentar. É por meio da igreja que ele vai correr em campo. É por meio da igreja que ele vai falar. É por meio da igreja que ele vai cantar. É por meio da igreja que ele vai ensinar. É por meio da igreja que ele vai interferir na história. Por meio do seu corpo. E se o seu corpo estiver contundido? Ele ficou sem expressão. Simples assim. O apóstolo Paulo diz que a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, o que o Paulo está dizendo é que quando uma árvore cai, ela não pergunta onde está Deus. Ela pergunta, onde estão os filhos de Deus? Quando uma criança é aviltada, ela não pergunta onde está Deus. Ela pergunta, onde estão os filhos de Deus? Quando as mulheres são abusadas, e elas não são no mundo todo a cada 15 minutos, elas não perguntam onde está Deus. Elas perguntam, onde estão os filhos de Deus? Por que eles não estão aqui? Por que eles não estão fazendo nada? Por que eles não estão impedindo isso? Um irmão foi evangelizar
lá em São Paulo, lá na Parada Gay. Aí estava evangelizando o moço. Aí o moço vira para ele e diz assim: onde estava o seu Deus? E você diz que me ama? Quando eu passei por isso. O irmão disse para ele: ele estava com você, eu é que não estava, me perdoa. E eu devia ter estado lá. Se eu estivesse lá, Deus teria como impedir. Ele contou comigo e eu não fui. Isso é pouco. Isso é pouco. Então você tem um outro elemento de pastoreio: ajudar os irmãos a entenderem o que significa eles serem membros do corpo. Onde você está? Você está no seu corpo. Você está plenamente no seu corpo. Curiosamente, nós não tratamos bem do nosso corpo. Eu posso dizer isso de cátedra porque eu sou um dos tais que não trata bem do corpo. Mas grande parte disso tem a ver com o fato de que nós, e principalmente nós que somos dados a exercitar o intelecto, nós não nos damos conta de que nós estamos plenamente no corpo. É verdade. Falo isso apontando para mim, não aponto para ninguém não. Eu sou o primeiro exemplo desse tipo de gente que nós somos parte, principalmente nós que estudamos teologia, que estudamos humanidades, etc. Nós somos gente do intelecto. Nós nos satisfazemos com o intelecto. E o que é que nós não nos damos conta? De que nós estamos plenamente no corpo. Que tudo que Deus, por sua graça, me permite pensar, se eu não tiver corpo, eu não tenho como expressar. Então eu estou plenamente no corpo. Mas eu não me dou conta disso. Por isso eu cuido mal dele. Ele não me importa muito. Pois então, no nosso caso, é menos grave. Ou não sei. Vamos descobrir daqui a pouco. Mas no caso de Jesus é gravíssimo. Jesus não poder contar com o seu corpo é gravíssimo. Gravíssimo. Porque ele não tem como ir se eu não for. Me lembro de um irmão aqui do Rio de Janeiro que sonhava ir a Israel. E um dia ele está lá orando ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, eu queria muito pisar onde o Senhor pisou. Jesus disse para ele: meu filho, mais importante do que você pisar onde eu pisei, é que graças a você eu estou pisando onde não pisaria, se você não estivesse aí. Você é parte do meu corpo. É por meio de você e de seus irmãos que eu me manifesto ao mundo. É que nós ganhamos uma visão mágica de um Deus que age com a igreja ou sem a igreja. Isso não está nesse texto. O que está nesse texto é: e pôs todas as coisas debaixo dos pés.
de Jesus. Então tudo está debaixo de Jesus. Aí o texto continua. E para ser o cabeça, e para, com o objetivo de que ele governe tudo, e sobretudo, o deu à igreja, que é o seu corpo, que é a plenitude dele. A plenitude dele não quer dizer que nós estamos, quem olha para a gente já vê Jesus maravilhoso. A gente sabe que não vê. Tá certo? Lamentavelmente a gente sabe disso. Mas que, mesmo assim, é na igreja que ele está e você não vai encontrar no outro lugar. Por isso, tudo que o diabo precisa é que eu e você tratemos a igreja do mesmo jeito que a gente trata o nosso corpo. Não preciso disso. Tudo que o diabo quer é que eu confunda a igreja com a instituição. E que eu aplique para a igreja os erros da instituição, sem entender que a igreja é o corpo, o meio através do qual Jesus se move na história. E que se esse corpo não estiver afinado com Jesus, Jesus continuará sendo magnânimo, mas toda a glória dele será vista muito pouco, porque o corpo dele está sendo confundido, está sendo lesionado, está sendo maltratado. Então, quando você tem essa visão da igreja, a igreja como a agência do reino, a igreja como unidade, a igreja como corpo, você vai entendendo o que é pastoreio. Você vai entendendo para onde é que nós temos de ir com esse povo. Para onde é que o Espírito Santo está querendo levar esse povo. Porque é que o Espírito Santo está aqui. E aí vai melhorar a qualidade das nossas orações, elas vão deixar de ser orações individualistas, elas vão ter foco na missão do corpo, na missão da igreja, vão ter foco na unidade, vão entender que o homem, o que significa o homem ser a imagem de Deus, que esse homem é a imagem de Deus, não é um indivíduo puro e simplesmente, é a unidade dos seres humanos, que é por isso que a unidade dos seres humanos precisa ser retomada, que isso acontece na igreja, por aí vai. Que o homem, a imagem e semelhança de Deus, é comunitário, que a igreja é a comunidade que nasce do sacrifício da vitória do Cordeiro. E aí nasce o corpo para manifestar toda a unidade para Cristo poder se manifestar plenamente na história. E as coisas vão ganhando contorno, entendeu? E você vai ganhando teologia de pastoreio. Senão você vai ser o sujeito que fica tentando fazer os irmãos se sentirem bem consigo ou se sentirem bem com Deus. Quando é Jesus que precisa se sentir bem comigo. E eu preciso aprender a ter paz com Jesus, assim como Jesus tem paz comigo.
E esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje na igreja. Jesus tem paz com todo mundo, mas não é todo mundo que é de Jesus que está em paz com ele. Se eles não tivessem paz, se tivessem paz com ele, eu moraria como mora. Não ficaria pedindo, Senhor, e aquele emprego? Senhor, e aquele salário? Senhor, e aquele carro? Senhor, e aquela casa? Senhor, e a minha cura? Senhor, e a cura do meu filho? Não está em paz com Jesus. Jesus está em paz com ele, mas ele não está em paz com Jesus. Ele não está em paz com Jesus porque ele não sabe quem ele é, não sabe onde ele está e não sabe onde ele está lá. Em outras palavras, ele não sabe o que é a igreja. Isso é claro. Eu queria deixar isso com sua meditação. Eu sei que eu semeei um montão de coisa aqui. Precisaria ter muito mais tempo, quem sabe uma outra vez, que a gente possa ter horas e horas e horas para conversar. Mas acho que o que eu semeei aqui, por esse ato, na graça de Deus, esse ato de Deus por sua graça, vai dar tratos na sua bola. Você vai ter muita coisa para pensar. Claro que você pode resolver isso dizendo que não concorda comigo, está tudo resolvido. Não, eu vou dizer que é certo, é seu direito. Mas eu não espero, na verdade, que você concorde comigo, espero que você pense. E pense consequentemente. Pensar consequentemente é pensar para transformar o pensamento em praxis, que é o que eu vou fazer com isso. Isso é pensar consequentemente. E se eu não pensar consequentemente, eu vou ser um diletante. O que é o diletante? O diletante é o sujeito que pensa sem perspectiva praxeológica, ou seja, sem olhar para o que isso tem de mudar na minha forma de viver e na forma de eu me portar e na história. Aí é diletante. Aí é uma teologia que quer entender, mas não quer interagir. Claro, isso tudo é mistura. Bom, eu não sei se pode haver uma pergunta. Pode? Então, quem pegou o irmão já levantou antes, não que eu se reúne, a coisa ia ser muito mais complicada, porque os fariseus estavam divididos. Então é nessa perspectiva que você está lendo esse texto, é nesse ambiente que você está lendo esse texto. Num ambiente de disputa muito séria sobre a identidade de Jesus. E aí Jesus pergunta, o que é que o povo diz? E o povo diz, é um profeta. Então o povo está esperando o aval de alguém. E vocês? O que dizem? E aí o Simão Barjonas diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele diz, mais do que o povo diria, e muito mais do que os fariseus diriam, mesmo os fariseus favoráveis a Deus. Que ele não era apenas o Cristo, ele era o Filho do Deus vivo. E essa frase do Pedro certamente foi dita em aramaico, porque nem dava para dizer isso em hebraico. Porque dizer em hebraico que era filho de Deus é mais ou menos como a gente diz aqui no Brasil, todo mundo é filho de Deus. Quando a gente diz que todo mundo é filho de Deus aqui no Brasil, a gente não está dizendo que todo mundo nasceu de novo.
A gente pode dizer, todo mundo é filho de Deus, Deus gosta de todo mundo. Não, todo mundo tem direito, ou qualquer coisa assim. É usual. Usar a língua hebraica para dizer isso era mais ou menos dizer a mesma coisa que a gente diz. Ele provavelmente usou ali os arameus mesmo, como Joaquim Jeremias insistia tanto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é um negócio prático. Isso é uma afirmação prática. Porque essa afirmação atribui divindade a Jesus. Atribui divindade a Jesus. É verdade que essa afirmação resolve o problema que Moisés havia causado para o povo de Deus. Moisés nos causou um problema. Por que Moisés nos causou um problema? Porque o Moisés falava de Deus no plural, Elohim. E isso é complicado. Por que ele fala de Deus no plural? Por que Elohim? Por que Elohim? Aí, a resposta dos grandes rabinos, das grandes escolas rabínicas, é de que era a majestade, o plural majestade. Mas aí, quando chega no Shema, quando Moisés diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o único Deus, ele complica a situação, porque ele usa para a palavra único, ele usa a palavra errar, e não a palavra Yahweh. Se ele tivesse dito a palavra Yahweh, estava resolvido o problema, porque Yahweh significa peça única. Tanto é que para resolver uma celeuma entre rabinos, no século XII ou XIII, Maimônides, o filósofo judeu que escreveu o Grito dos Reflexos, fez uma retradução do Shema e tirou o errado e pôs o Yahweh. Mas ele fez isso numa paráfrase, não fez isso na Torá, não fez isso no Tanakh. Ela continua lá, errado. E errado é unidade coletiva. Quando você diz um cacho de uvas, em hebraico, para dizer cacho de uvas, você não usa a palavra aqui. Você usa a palavra errado. Porque um cacho de uvas não é uma peça única. O cacho de uvas é um conjunto único. Um conjunto único, distinto e só reconhecível como tal. Então, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é errado. É um conjunto, uma comunidade única, distinta e só reconhecível como tal. Então Moisés criou um problemão. Porque Moisés deixou claro na fala dele que ele estava falando de uma comunidade. Não estava falando de uma individualidade. Porque ele usou o plural e usou errado. Que é a ideia de coletividade, de comunidade. E de comunidade essencial para, por exemplo, houve tarde de manhã o primeiro dia. O que você encontra na língua hebraica para dizer o primeiro dia é errado. Porque o dia é o resultado do encontro da tarde e da manhã. Sem os dois, não tem dia. Por isso, errado. São elementos necessários e suficientes. Sem eles, não forma o dia. Tem que ter tarde e manhã. Errado. Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão ambos uma só carne. Esse uma de uma só carne é errado. Esse tipo de unidade, de comunidade que nasce do casamento, precisa dos cônjuges. Sem os cônjuges não há essa unidade. Isso é errado. Então, quando Moisés diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e usa errado, ele está dizendo que sem as pessoas da comunidade, que ele chama de Elohim, não há Deus.
Isso é um problemão. Ninguém sabia resolver. Até que o Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É como se o Pedro estivesse dizendo: pessoal, eu acabei de receber a informação de que em Deus há realmente mais de uma pessoa e que uma delas está diante de nós. Isso é uma bomba. Isso é uma bomba. Além do Pai, tem uma outra pessoa na Trindade que nós chamamos de o Filho. E depois o Filho disse: e tem uma outra, que eu chamo de o outro Consolador, o Espírito Santo. Aí completou a comunidade. Agora nós sabemos que Deus é a comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que Moisés dizia Elohim, no princípio Elohim. A comunidade divina criou o céu e a terra. Então, Pedro resolveu o problemão. Ele acabou de dizer para a gente, desvendar para a gente por que Moisés usava Elohim e não El. Muito bom. Aí Jesus disse: você está de parabéns, porque você sabe disso, porque meu pai contou para você. Não foi carne e sangue que revelou isso para você, não é porque você foi esperto, não é porque você colou na internet, é porque você recebeu uma informação diretamente dele. Você recebeu uma informação diretamente do meu pai. E quero deixar claro para você que é sobre esta pedra que eu vou formar o meu partido. É sobre esta pedra que eu vou formar a minha comunidade. É sobre esta pedra que eu vou formar a igreja. Que é a pedra? Claro que a pedra não é Pedro. É óbvio. O Lulante. Até o próprio Pedro admitiu isso. A pedra é Jesus, mas é Jesus segundo a confissão de Pedro. Então, se o sujeito disser: eu acho que Jesus foi maior que todos os líderes, ótimo, foi mesmo, mas isso não faz o sujeito parte do grupo, porque ele não viu Jesus. Se ele disser: Jesus foi maior que todos os profetas, ótimo, foi mesmo, mas isso não faz dele parte da igreja, porque ele não viu quem é Jesus. Então, o que é a igreja? A igreja é a reunião daqueles que, por informação do Pai, sabem quem é o Filho. E sabem que o Filho é Deus, que veio em carne e osso para nos libertar. Claro que isso muda tudo, porque um líder a gente segue, um chefe a gente obedece, um mestre a gente aprende, um profeta a gente atende, mas o Deus a gente adora. Então, a igreja é o grupo de pessoas que adoram Jesus como Deus. Então, é sobre esta verdade, sobre esta base, que eu vou edificar a minha igreja, o meu grupo, a minha comunidade. Então, qual é a comunidade de Jesus? Que tipo de pessoa forma a comunidade de Jesus? O tipo de pessoa que forma a comunidade de Jesus é a pessoa que recebeu do Pai a informação adequada sobre Jesus. E qual é a informação adequada sobre Jesus? Que Jesus é Deus, que veio em carne e osso para nos libertar. É o Deus Filho. Muito bom. Aí, portanto, a primeira realidade sobre a igreja é que a igreja é o resultado do conhecimento, mas de um conhecimento revelado. Não é de conhecimento conquistado. Porque se fosse de um conhecimento conquistado, seria gnóstico. Mas é de um conhecimento revelado. E porque é um conhecimento revelado, é fruto do pistis, é fruto da fé. Certo? Então vocês sabem que tem, desde sempre, a briga dentro da comunidade da fé entre os pístios, os que creem, e os gnósticos,
os que entendem que é um conhecimento adquirido e que geraram muitos hereges perigosíssimos, e foi a primeira grande batalha da igreja, que levou um tempão para a gente vencer essa heresia. Aqui e ali você ainda vê rebarbas dessa heresia. Mas o conhecimento que gera a igreja é um conhecimento revelado, portanto, fruto de fé, e não fruto de aquisição de conhecimento. Por isso Jesus diz: você é feliz porque não foi carne e sangue quem o revelava. Ou seja, você não adquiriu esse conhecimento. Você recebeu esse conhecimento. É fruto de fé, um relacionamento de fé com o Pai. E o Pai lhe forneceu um conhecimento sobre a minha identidade, sobre quem eu sou. Isso é revelação. Então a igreja é o resultado do ajuntamento, ou a igreja é o ajuntamento de homens e mulheres que receberam a mesma revelação sobre Jesus. E a revelação que eles receberam sobre Jesus é que Ele é Deus, que veio em carne e osso para nos libertar. Ele é uma das pessoas de Deus, a pessoa do Filho, que veio em carne e osso para nos libertar. Isso significa que a manifestação natural da igreja é a adoração. Porque Deus a gente adora. Então você identifica o membro da igreja, porque o membro da igreja é um adorador de Jesus. É nessa base que a igreja é edificada, reunida e erguida. Estão reunidos em torno de Jesus todos os que o têm como Deus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E por terem-no como Deus, adoram. E enquanto o adoram, crescem no relacionamento com Ele. Porque a igreja é relacional. Crescem no relacionamento com Ele. E ao crescerem no relacionamento com Ele, crescem em serem cada vez mais semelhantes a Ele. Porque a adoração é a busca por identificação. Ou seja, você se torna semelhante ao que adora. Disse, inclusive, o salmista, desejando a desgraça dos ímpios, falou dos ídolos mudos, cegos e surdos, e disse: tornem-se semelhantes a ele todos os que o adoram. Tornem-se cegos, surdos e mudos. Então, a relação com Jesus é a mesma coisa. Quanto mais a gente o adora, mais a gente se relaciona com Ele, mais a gente se identifica nele. Mais a nossa identidade é construída a partir dele. E a gente vai se assemelhando a Ele. Inclusive, esse é o desejo do Pai, como ele diz em Romanos, de que todos sejam semelhantes ao Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muito bem. Isso posto, todos os membros da igreja são pessoas que receberam revelação, e todos os membros da igreja têm as chaves do reino. Dar-te-ei as chaves do reino. Não dar-te-ei as chaves do reino porque você é o líder da igreja. Dar-te-ei as chaves do reino porque você é o primeiro a ter a revelação. E todo mundo que tiver a revelação tem essa chave.
Por exemplo, se alguém perguntar para você, como é que faz para ser salvo? Você sabe dizer? Sim ou não? Sim. Então você tem a chave do reino. Se qualquer pessoa perguntar se você pode entrar no Santo dos Santos para falar com Deus, você pode ou não pode? Então você tem a chave do reino. Se mandarem você para qualquer lugar do mundo, dizendo você vai lá implantar a igreja, você pode ou não pode? Então você tem a chave do reino. Todo mundo que sabe quem Jesus é por revelação tem a chave do reino. Porque a pedra é essa verdade profunda. Jesus Cristo é Deus que veio encarnou na verdade. Quem tem essa revelação tem a chave do reino. Porque quem tem essa revelação pode apresentar Jesus para todo mundo. E ao apresentar Jesus para todo mundo, o sujeito nasce de novo no reino. Porque você sabe que o reino de Deus só pode ser visto do lado de dentro. Certo? Por isso você prega o reino de Deus? Não, você prega as boas notícias do reino. As boas notícias de que é possível nascer no reino de Deus. Porque o reino de Deus só pode ser visto do lado de dentro. Tá certo? Porque Jesus disse a Nicodemo: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tá certo? Isso quer dizer que você só vê o reino de Deus do lado de dentro. É como se você estivesse andando por uma praça, e lá naquela praça tem uma nave estelar pousada, mas ela é invisível. Você nunca viu, claro que o padrão é invisível. Tá certo? Você está passando lá todo dia, tem uma nave lá, mas ela está invisível. Um dia, quando você está passando, numa fração de segundos, a porta da nave se abre e suga você para dentro, e você diz: uma nave, pronto. Se você viu, você está dentro, porque do lado de fora é invisível. O reino de Deus é assim, você só dá para ver do lado de dentro. Por isso que você prega as boas notícias do reino, e não o reino das boas notícias. Então você diz para o camarada: olha, é possível entrar no reino. É? Como? Você anuncia Jesus. O cara crê em Jesus, ele morre e renasce imediatamente. E quando ele renasce, ele já renasce dentro do reino de Deus. É isso aí mesmo, gente. Só pode entrar pela graça. Um ato de Deus por sua graça. Não é um ato de Deus por nossos méritos. É um ato de Deus por sua graça. Então, o que é a igreja? A igreja é o grupo de pessoas que recebeu uma revelação sobre Jesus. E por isso viu quem é Jesus, se tornou adorador de Jesus e nasceu de novo no reino de Deus. Isso é a igreja. Então, se você é pastor, vai ser pastor da igreja, você tem que saber o que você vai apacentar. Você vai apacentar pessoas que sabem que é Jesus e estão dentro do reino. Então você vai apacentá-los, ajudá-los a serem cada vez mais parecidos com Jesus. E a terem cada vez mais os valores do reino no seu dia a dia. Isso aqui é apacentá-los. Apacentá-los não é fazer com que eles se sintam bem. É fazê-los, trabalhar com eles de modo que eles sejam cada dia mais adequados no reino e ao reino. Certo? Você não é psicólogo dos irmãos. Você é pastor dos irmãos. Seu negócio não é fazer os irmãos se sentirem bem consigo mesmos. Seu negócio é fazer Jesus se sentir bem com os irmãos. Então você vai ter que trabalhar com os irmãos para ajudar os irmãos a serem os adoradores que eles precisam ser. E ajudar os irmãos a entenderem o que significa ter nascido no reino.
para que os valores do reino sejam cada vez mais os valores deles, para que eles não se deixem confundir pelas vozes que estão aí ao derredor, tentando atraí-los para o que a Bíblia chama de o mundo, que está sob o império das trevas. Porque agora eles nasceram de novo no reino, eles são cidadãos do reino, então eles precisam se portar como gente do reino. Então, apacentá-los nessa perspectiva do reino de Deus. Tem várias perspectivas de apacentamento, várias. Perspectivas do apacentamento no reino de Deus, a partir da noção do reino de Deus. Tem a perspectiva do apacentamento a partir do projeto de Jesus de iluminar o mundo. Tem a noção do apacentamento a partir do projeto de Deus de ter uma comunidade solidária. Tem o apacentamento a partir da perspectiva da batalha espiritual, da luta contra as forças do mal. Tem várias perspectivas de apacentamento. A gente tem de desenvolver a teologia do apacentamento. Pelo menos 4, só de cara. Tem mais, mas assim, só essas 4 aqui são 4 vetores no apacentamento. O primeiro apacentamento é a partir dessa noção do reino. E tem um bocado de coisa para deslindar aqui. Mas nós não temos tempo para isso. Eu quero ainda conversar com vocês sobre um outro texto. Eu queria ir para esse texto que é Efésios 2,15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Muito bem, vou meter aqui ao versículo 15 do Efésios 2. O apóstolo Paulo, ele está falando dos gentios de Éfeso, que eles antes estavam desligados de tudo. Eles não sabiam nada sobre Deus, não sabiam nada sobre as promessas de Deus, não sabiam nada. Mas que agora, graças a Jesus Cristo, eles participam de tudo, ainda que não saibam tudo. E mais, que há coisas que eles nem precisam mais saber. É isso que o Paulo está dizendo para eles. Ele diz assim: vocês antes eram gentios na carne, vocês eram circuncisos, vocês estavam mortos, vocês estavam sem Deus do mundo, vocês estavam perdidos, enfim, coisa para vocês era feita. Do outro lado tinha os judeus. Os judeus sabiam tudo, vocês não sabiam nada. Os judeus estavam cheios de promessas, vocês não tinham promessa nenhuma. Os judeus estavam cheios de esperança, vocês não tinham esperança nenhuma. Os judeus sabiam de Deus, vocês não sabiam de Deus nenhum. Enfim, vocês estavam literalmente perdidos. Mas aí vem Jesus. E Jesus aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ou seja, ele chegou para gentios e disse assim: escuta, vocês sabem de Abraão? Não sabem nada de Abraão. Moisés, sabe alguma coisa de Moisés? Nada. Da lei de Moisés, então, nada, né? Nada. Nem do circuncisão de Abraão, sabe alguma coisa? Não. Sabe nada de Abraão, foi circuncidado.
Não sabe nada de Moisés, não sabe nada da lei, não sabe nada da liturgia. Sabe da liturgia? Não sabe nada. Que tem que levar o cordeiro, que o cordeiro tem que ser sem mácula, que tem que cortar a cabeça dele, abrir as vísceras, tirar uma parte, queimar a outra, que só o sacerdote pode fazer isso, ninguém vai entrar no centro dos santos, não pode lavar em qualquer lugar, tem que lavar aqui, não pode purificar de qualquer jeito. Vocês não sabem nada disso. Nada. Vocês estão perdidos. Vocês precisam de mim. Se vocês vierem a mim, vocês não precisam saber nada disso e vocês vão chegar do mesmo jeito. Vocês precisam de mim. Aí ele chega para os judeus e diz: vocês sabem de Abraão? Claro, sabemos tudo. Todos vocês são circuncidados? Claro, está tudo certo aqui. Vocês sabem de Moisés? Tudo. Sabem da liturgia? Toda a liturgia. Cumpriram tudo. Muito bem, então vocês têm tudo, só falta uma coisa para vocês. Eu, todas as vezes que vocês sacrificaram o cordeiro, vocês estavam falando de mim. Cheguei. A liturgia fez o seu papel, trouxe vocês até mim. Agora sim, chegamos juntos. Ótimo. Agora é o seguinte: eu vou acabar com a divisão. Como assim? Divisão, judeus e gentios. Mas como que o senhor vai acabar com a divisão? Eu vou acabar com a divisão porque eu sou a salvação dos gentios e a salvação dos judeus, certo? Certo? Ok. Então eu vou pegar vocês dois e ao invés de termos dois povos em torno de mim, nós vamos ter um povo só. De vocês dois, eu vou criar um povo só. Foi essa a briga dos judaizantes com Paulo. Você está dizendo que nós, descendentes de Abraão, que sabemos tudo sobre Moisés, somos iguais aos gentios só porque eles reconheceram Jesus, que nós trouxemos para o mundo? E Paulo disse: exato. Vocês aprenderam exatamente a mesma coisa. Agora não tem mais judeus e não tem mais gentios, tem a igreja. Um só corpo. Não importa se vocês vieram pela liturgia de Moisés ou se eles vieram por esse ato extraordinário de Deus por sua graça. Agora um pouco só. Não. Nós até achamos que eles podem ser salvos, claro. Quem de nós não quer que eles sejam salvos? Não, a gente quer que eles sejam salvos. Mas primeiro eles entram atrás da fila. Vai lá, se circuncida. Aí depois que se circuncida, aceita as leis de Moisés. Sábado, não pode comer isso, não pode comer aquilo, e aí entrega a vida para Jesus, está tudo junto. E o Paulo diz: não precisa mais disso, não tem que circuncisão, pode comer qualquer coisa, o sábado não quer dizer nada, acabou. Não precisa de nada disso, não. A circuncisão agora é do coração. Do coração. Agora eu não quero mais saber se você tem a circuncisão de Abraão. Eu quero saber se você tem a circuncisão do coração. Aí os judeus dizem: não, eu já tenho a circuncisão do coração. Então ele também. Então vocês são iguais. Uma coisa só, Tiago. Agora é a igreja. Então tudo que você sabia foi bom para você. Tudo que ele não sabia não vai fazer mais diferença. Porque vocês foram encontrados por Cristo. E Cristo, de vocês dois, criou um só novo homem.
uma nova sociedade, uma nova comunidade. E essa nova sociedade, essa nova comunidade, porque homem aqui não é indivíduo, é sociedade. Quando Paulo fala de indivíduo, nesse sentido que nós usamos, eles nem sabem que esse conceito de indivíduo é um conceito do século XVIII. Tem que tomar cuidado com isso. Esse conceito de indivíduo que eu e você temos e falamos como se ele existisse desde sempre, ele só existe depois do século XVIII. Até o século XVIII, nenhuma pessoa se via desligada da sua família, do seu clã e da sua nação. Nenhuma. E nem se entendia como alguém autônomo. Ninguém entendia-se como autônomo. Ninguém. O negócio comunitário era tão forte, que Agostinho ficou assustado quando viu Ambrósio lendo em silêncio. Sabe Ambrósio, bispo de Milão, que levou Agostinho à conversão e anunciou Jesus para Agostinho se converteu. O Ambrósio, que puniu Teodósio, que não deixou Teodósio entrar na igreja. Bispo de Milão, que acabou com os nomes que eram presbíteros. Enfim, história da igreja, vocês sabem disso. Então, o Ambrósio é o primeiro cara que se tem notícia no mundo que leu em silêncio. Porque o conceito de comunidade era tão grande que você não podia absorver o conhecimento só para si. Tudo tinha que ser repartido. Então, quando você lia alto, você lia para todo mundo. Então, esse conceito de indivíduo que eu e você temos, isso não existe antes do século XVIII. Com o crescimento do pactualismo, que vem lá da Renascença, aí entra no iluminismo, vai ganhando corpo no iluminismo e desabrocha nos pactualistas do século XVIII, é que nasce esse conceito de indivíduo. Por isso você toma muito cuidado quando você lê o Salmo 23. Você lê o Salmo 23 e você lê na perspectiva individualista. O Senhor é meu pastor. Mas se você perguntasse para o salmista, por que o Senhor é seu pastor? Ele diria, porque eu faço parte do rebanho dele. Ele nunca se viria num relacionamento individualista com Deus. Nunca. Não está na cabeça dele, não está na cultura dele, não está no construto dele. Esse construto individualista é um construto ocidental depois dos pactualistas. Voltaire, Montesquieu, Diderot, Hobbes, Locke, essa turma aí que inventou a Constituição e tudo. Então, só depois deles que você vai ganhando essa concepção de o indivíduo, sua majestade o indivíduo, que aparece nas nossas músicas o tempo todo. Sua majestade o indivíduo. Tá certo? Enquanto sua majestade a igreja vai diminuindo, para dar lugar à sua majestade o indivíduo. Então, cuidado com isso. Muito bem. Aí Jesus está dizendo o seguinte: eu vou unir vocês agora, vocês são um novo homem coletivo. Uma nova sociedade formada de gentios e judeus, mas que não são nem gentios nem judeus, são a igreja, o corpo de Cristo. E esse corpo tem de viver em unidade. É um novo homem, não é união, não é uniformidade, não é unanimidade. É mais profundo que tudo isso, é unidade. Unidade é mais profundo que união, é mais profundo que unanimidade, é mais profundo que uniformidade. Unidade, onde todos são um. Por quê? Porque a igreja, a
da conversão de judeus e gentios. O corpo de Cristo é a retomada da imagem de Deus. Por quê? A imagem de Deus é 21 horas, até que hora que eu tenho isso na vida, porque entregar para pastor palavra, microfone, só Jesus e calma. Até meia-noite? Eles não acharam que a notícia era boa, não. Então, a ideia é retomar a humanidade. A igreja é a retomada da humanidade como imagem e semelhança de Deus. Porque, vamos lembrar o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou e os abençoou. Quando você vai lá para Gênesis 5, versículos 1 e 2, você lê o seguinte: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Muito bem. Você tem duas pessoas em um só nome. Livro da genealogia de Adão. Se você parasse aqui, na primeira parte do versículo 1, este é o livro da genealogia de Adão, você estaria pensando que Deus está falando do macho, que foi criado primeiro. Aí, você continua lendo. No dia em que Deus criou o homem. Se você parasse aqui, você ia pensar, é verdade, está falando do macho, o primeiro que Deus criou. Aí você continua lendo e você lê: a semelhança de Deus o fez. É isso aí mesmo. Está falando do macho, o primeiro ser humano. Mas aí você continua lendo. Aí você continua a ler e você lê o seguinte: homem e mulher os criou. Então você diz: bom, não estou entendendo, porque o livro é o livro da genealogia de Adão. Certo? E a mulher não é descendente de Adão. Certo? A mulher não é descendente de Adão. A mulher é um clone, mas não é descendente. Deus tirou uma parte do homem, formou a mulher. Então o que ele fez? Ele fez uma clonagem. E como ele é um engenheiro dos engenheiros de genéticos, ele não perdeu nenhum embrião, não jogou fora nada, não desperdiçou nada e ainda fez desabrochar. No segundo ser, não havia desabrochado no primeiro, de modo que eles se tornaram complementares. E quando ele apresentou a moça para o moço disse: ué, ela sou eu. Porque ele disse: ela é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ora, carne da minha carne e osso dos meus ossos sou eu. Ela sou eu. Exato. Ela é você melhorado. Certo? Pelo menos foi o que a minha filha me disse. E eu já tenho idade para não discordar de filho. Então, você sabe que quando você é pai, no começo o seu filho não pode discordar de você. Quando você fica velho, você sabe que não pode discordar do seu filho. Eu já cheguei nessa idade que eu já sei que não pode discordar da minha filha. E a minha filha que me ensinou isso. Então, ele diz: ela sou eu.
E aí vejo que você continua lendo. Homem e mulher os criou, mas você tinha lido que era a genealogia de Adão. Você continua lendo. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Então, a mesma genealogia de Adão. Adão é o casal. O texto está dizendo, agora vocês vão saber como é que Deus criou Adão. Deus criou um casal, deu a esse casal o nome de Adão. O que quer dizer? E quando Deus andava na viração da tarde, ele dizia, Adão, o casal ele falava. Certo? E Adão era o nome do casal. Não era o nome do macho, era o nome do casal. É o que está escrito aqui, acabamos de ler. Por quê? Ora, gente, porque Deus é uma comunidade. Nós já conversamos sobre isso aí, o Yahid e o Errado. Deus é uma comunidade. Criou a sua imagem e semelhança, criou outra comunidade. Deus é uma família. Criou a sua imagem e semelhança, criou outra família. Deus é uma comunhão. Criou a sua imagem e semelhança, criou outra comunhão. Deus é uma comunidade. Criou a sua imagem e semelhança, criou outra comunidade. Por isso que o texto diz, por isso deixará o homem pai e mãe, se tornará e se unirá a sua mulher, e se tornarão ambos errar. Essa é a palavra que está lá, igual Deus. Errar. Uma unidade composta, uma unidade coletiva, uma unidade comunitária. Bom, então quando Deus terminou de celebrar aquele casamento, no universo passou a haver duas famílias, a família Deus e a família homem. A família homem se perdeu. Uma das pessoas da família Deus veio buscar a família homem. A igreja é a retomada da família homem. Por isso que você tem uma outra perspectiva de pastoreio, que é a de ajudar os irmãos a se amarem tanto, que a errar reaparece. A unidade reaparece. Porque é a unidade que é a imagem e semelhança de Deus. Isso é a igreja. Então, você tem que ter uma perspectiva de pastoreio que tem a ver com o reino, mas você tem que ter uma perspectiva de pastoreio que tem a ver com a adoração. E você tem que ter uma perspectiva de pastoreio que tem a ver com construção da unidade. Foi para isso que Deus chamou você para ser pastor, para ser pastora. Quer dizer, naquelas igrejas que vão permitir. Mas que não vão permitir, você sempre pode estar envolvida no projeto de Deus do mesmo jeito. Mas aí é uma briga que eu não vou entrar, porque eu já sou velho o suficiente para entrar em brigas desse tipo. Entendendo? Igreja. Então, o primeiro movimento de relevância da igreja, e tem muitos outros, que nós não temos nem tempo para entrar aí, porque nós podíamos entrar em, por exemplo, um dia desses eu apresentei uma comunidade científica por que a igreja é o único contraponto à ideologia dominante do mundo. Por que a insistência da igreja em noções universais, como justiça, direitos, são noções reveladas, é a única maneira de enfrentar a hegemonia
da ideologia dominante. Não tem o significado que a palavra tem hoje. Hoje, você fala em igreja, a pessoa pergunta para você sobre igreja, você dá o nome e o endereço. Sou da Igreja Batista do Jardim Caraí, na rua X, número tal. No tempo de Jesus, a palavra igreja não tinha essa conotação. A palavra igreja tinha conotação de uma reunião, ou uma associação, ou um ajuntamento de pessoas em torno de ideias e de líderes ou de pessoas, ou de ambos.